Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos ver aqui reagir aqui a ESPN, né, equipe F, né, que eles estão falando do Palmeiras, né, que vai enfrentar agora o Corinthians pelo Brasileirão, né, o derby, né, vamos escutar aqui o que eles estão falando aqui desse derby, desse importante confronto agora. Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Corinthians e Palmeiras também, né? Tem. O casamento de Romeu e Julieta. O corintiano de Mazzaropi, de 1967. Já achei dois aí. Pode ser até que tenha mais. Qual que é que tem aquela passagem antológica do Minha Lima senhora? Duarte? Você só não sabe que é Sabe o o que é o Corinthians e Palmeiras e Corinthians? Aquela é Boleiros. Boleiros, né? Boleiros 1. Boleiros 1? Não lembro se é o Boleiros 1 ou 2. Do Hugo Giorgetti, grande palmeirense. Abraço a Hugo Giorgetti. Dorival Júnior e Abel Ferreira, eles sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Quem que a gente tem falando agora? Ah, o convocado Flaco Lopes para a seleção argentina. Vamos ver o que ele fala, vamos lá. Isso, feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção, e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Quem pode decidir? Centroavantes de Corinthians e Palmeiras nos últimos 3 jogos. Guinegão, 3 gols nos últimos 3 jogos. Com 7 chutes, 3 certos. Flaco Lopes, 2 gols nos últimos 3 jogos. E também nenhuma assistência, com 7 chutes e 3 certos também. O Vitor Roque não fez gol, mas deu 3 assistências nos últimos 3 jogos, com 11 chutes, 3 certos. Quem pode decidir, André Donk? Todos, né? Todos, mas assim, o Guinegão ainda é um fenômeno que está acontecendo, né? Algo novo no time do Corinthians. Ainda que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque também seja uma coisa recente, mas mais consistente. E Flaco Lopes na seleção argentina também é algo novo. É algo novo e merecido. Acho que foi justa a convocação, muito legal esse reconhecimento. Para mim, tem mais consistência ali do lado do Palmeiras, muito pelo time, não só pelos jogadores, né? O Guinegão que tem feito é algo espetacular. O garoto tem ido muito bem. E eu destaco, além dos gols, a postura dele, sem a bola, o quanto que ele contribui. Fez muito bem ao time do Corinthians. Mas Flaco Lopes e o próprio Vitor Roque são jogadores em outro estágio da carreira, até pela experiência, né? Pelas oportunidades que já tiveram. E eu acho que se for pesar mais para um lado, eu pesaria mais pelo Palmeiras, pelo impacto que isso tem no time. A gente está falando mais do que a boa fase individual desses dois atletas, o quanto o Palmeiras se encontrou com essa nova formação, tendo os dois como titulares, e o quanto que um potencializa o outro. Então, assim, falando em termos individuais, acho que você tem que pontuar mais a dupla do Palmeiras. E esse jogo vai ser muito legal pelo momento que as duas equipes chegam, né? Para mim o Palmeiras é um melhor time, está num estágio bem mais avançado do que o Corinthians, mas é um Corinthians que deu resposta nos últimos jogos, ainda que contra o Atlético Paranaense acabou sofrendo bastante, fala de uma grande atuação do Hugo. O começo foi bom, a atuação contra o Vasco foi boa, mas tem os problemas nas laterais, né? Se não jogar o Mateuzinho, sem o Bidu, o Corinthians cresceu muito nos últimos jogos, muito por conta da formação que o Dorival encontrou, reforçando o meio de campo, com um time com mais pegada, até isso que eu elogiei do Guinegão, e fortalecendo o escape com seus laterais. E você não tê-los, isso complica muito. Então, assim, acho que você tem um derby equilibrado, pelo fato do Corinthians está numa situação muito mais positiva que o Palmeiras no Clássico nesse ano, né, com o título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mas o time do Palmeiras, além de ser mais forte, tem essa questão das baixas do Corinthians. Por isso eu acho que até o Palmeiras é favorito mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Palmeiras chega num estágio que dá para ser encarado como favorito, apesar de jogar fora de casa, apesar do nivelamento do derby e apesar do histórico do Corinthians no ano de 2025 contra o seu maior rival. O Palmeiras costuma jogar bem fora de casa. Sim. Igual ao que joga em casa, às vezes até melhor. Eu acho que o pior para o Corinthians é perder os seus laterais, porque perde um jeito de jogar. Exatamente. Um jeito de jogar que estava dando certo recentemente. Isso tem a ver com outras coisas também. Essa vitalidade dos meninos na frente
fez muito bem ao Corinthians, né? Mas quando a gente fala do Guinegão, colocando ele à altura, eu acho que no ranking de quem pode decidir nesse momento, quem está mais em alta é o Flaco. Né? O Flaco vive um momento na carreira dele que é uma coisa que ele mesmo confessou, talvez nem ele esperasse. Então, Eu já esperava. Você era flaquista desde sempre. É verdade, o Eugênio esperava mesmo. O Flaco está naquele nível alto. O Guinegão... Eu não esperava que o Vitor Roque fosse um fator determinante para o crescimento do Flaco Lopes, mas você apostou sempre no Flaco A Lopes. gente apostava no contrário, né? Do Vitor Roque desencantando, desabrochando. Ele é a contratação de Desculpa, aeroporto. professor, rapidinho. Mas você não apostava na convocação do Flaco Lopes para a seleção argentina. Aí já é demais. Não apostava. Nem ele. Ele falou que não apostava. Ele está conseguindo uma coisa que muita gente boa não conseguiu, hein? Atacante argentino jogando no Brasil, Raro. muitos fizeram chover e a Argentina não dava bola. Tudo bem, ele também é mais jovem que os outros, Acho né? que esse é um Acho fator que também isso muito pesou importante. muito, né? Ali o Conca jogou demais aqui, eles ignoraram Os solenemente. nomes que eles ignoraram. Mas o Almada jogou, ele já ia antes de jogar no Botafogo, já ia, né? Foi campeão do mundo. foi Ah, ele estava na campeão Copa. do mundo. Tava Ele na não Copa, estava na verdade. lista original, mas ele entra depois de um corte, se eu não me engano, do Nico Gonzalez, que se machuca, e acho que, se eu não me engano, o Almada entra na vaga dele. Boa. Mas o favorito contra o Corinthians, o Palmeiras é o ano inteiro. E até hoje, nesse ano, não deu a resposta. Né? Pode até dar eventualmente. Esse é um jogo de turno de Campeonato Brasileiro. Eu acho que não se compara a uma vaga de Copa do Brasil, nem mesmo ao título paulista, que embora hoje menos valorizado, para a história de Corinthians e Palmeiras. Mas tem um peso grande quando chegam dois Sim, rivais assim, né? Mas não é o mesmo peso de coisas que o Corinthians já fez esse ano contra o Palmeiras. Acho o Palmeiras favorito, como sempre acho, nos jogos com o Corinthians nos últimos 5 anos. Mesmo na Neoquímica Arena? Também. O Palmeiras tem desempenhado bons jogos na Neoquímica, assim como o Corinthians também tem conseguido até mais resultados do que desempenho na casa do Palmeiras. Acho que o fator casa nesse clássico não pesa tanto como, por exemplo, nos clássicos que envolvem o São Paulo. Os clássicos que envolvem o São Paulo têm tido um peso maior em relação ao fator campo. Acho que o grande problema do Corinthians é ter perdido o jogo pelas duas laterais. Eu não estou nem falando de nomes. Até porque o Corinthians, pela direita, nem reserva tem, né? Teve que apelar para o Félix Torres, o Léo Maná, que era muito esquerda, criticado. se entrar o Andileri mesmo, substitui bem, né? Ou não? Eu acho que o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras no Paulista, principalmente por causa do Anrileri. O Anrileri entrou, deu uma estancada, segurou o Estevão. Era o que o Corinthians precisava naquele momento. O Anrileri é um reserva à altura do Bidu. Acho que mais do que isso, é um candidato a pegar a titularidade do Bidu, dependendo do momento dos dois. Agora, pela direita é um problema muito sério. Simplesmente não tem um reserva. E é um problema crônico do Corinthians. No tempo do Fagner, o Corinthians tinha reservas que o Corinthians evitava escalar. Né? Um deles, o João Pedro, que depois reapareceu no Grêmio. Então, é um dos problemas do elenco do Corinthians. Não tem um reserva à altura Tinha para um outro, lateral direito. tinha um outro também que era português, não tinha? Rafael O Ramos. Ramos. Rafael Ramos. Está no Ceará. Então, nunca foram propriamente os jogadores que você pudesse contar, né? Michel Macedo, tem vários casos desse aí. Léo Maná, que está no Criciúma. O Léo Maná sai porque tinha um desgaste muito grande, né? A torcida não queria ver o Léo Maná nem E o quem próprio tava Fagner, que foi embora. E estava jogando no Cruzeiro até se machucar. Sim, e que teve seu contrato renovado, que nesse empréstimo tem o Corinthians pagando parte. E na ausência do Memphis e do Yuri Alberto, foi ali o ponto em que o Corinthians conseguiu encontrar ofensivamente, né, de levar perigo. A gente fala mais do que o bom momento dos dois laterais. Eu acho que o quanto o Corinthians dependeu deles para ter boas atuações ofensivas nos últimos jogos. Então acho que isso acaba sendo determinante. Tem o Memphis voltando, é verdade, mas ainda assim não é o cenário ideal. Você ainda não tem o Yuri Alberto, então isso acabou minando. Essas ausências acabam minando muito o poderio ofensivo do Corinthians. A vitória contra o Vasco vem com 2 dos 3 gols, com assistências dos dois laterais, dos dois lados. E a inversão mesmo pro com Bidu desfalques, aconteceu umas 3 vezes. Mesmo com esses desfalques, o Corinthians tem conseguido os resultados aí, né? Tanto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Vasco no Brasileirão, hein, Eugênio? Agora são outros desfalques, né? Soma-se aos que já estavam, né? Ainda que se tem o retorno do Memphis. Quer ver outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians é Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato,
também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... se for- Ah, mas não pera, provoca. se fosse Deixa o Corinthians e Corinthians Palmeiras... aí. Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo... Nosso apresentador O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Só sexta-feira. Obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Ah, não vai estar, né, Zé? Acho que eu não. tenho que rir, porque eu Acho que não não, aguento. mas É impossível. Isso aí é impossível, Pedro. Por quê? O Palmeiras, Entregar o pro Corinthians ia Palmeiras? ganhar do Flamengo para Não, entregar pro Palmeiras, não. Ganhar Jesus! o Palmeiras ser Não se campeão? empenhar contra o Flamengo. Ah. Não, também não eu acredito. acho- Não acredito. eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas Que e outra, você vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas não, Vamos ver, vai né? ter, não. Ainda tem o jogo do futebol era as americano rodadas na finais. Neoquímica, né? Sexta era semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica do futebol campo ficou americano, ruim mesmo. o campo ficou um atropelo, hein, É gente? verdade. Mas E aí o presidente do Porque os Corinthians... caras são grandes, né, Pascoal? O antigo presidente do Corinthians, que hoje o atual presidente era vice do antigo... Você está entendendo? Então, Sério, o o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. Entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Mas tem um detalhe. O primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Ó, checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. agora... O campo ficou bastante estragado. Ficou. E com a promessa do ex-presidente do Corinthians, que o atual presidente era vice, de que esse campo seria totalmente reformado para essa temporada. E não foi. Porque Corinthians cheio de promessa. faltou a promessa, não saiu, entendeu? Mas na campanha eleitoral tinha dinheiro para churrasco lá para todo mundo, Teve todo churrasco dia. ontem, Porra, né, parceiro. Vicente? Teve amigo meu que engordou 50 quilos. Isso? Verdade, pastor. A carne engorda? Não, mano, o tanto de churrasco que ele ia no departamento de bote já tinha churrasco. Aí ele saía, tinha churrasco. Tamborel tinha churrasco. Tamborel, churrasco. Carne é proteína, não engorda. É, mas é churrasco. É o aquela, pão, né? É, o pão, aquela cervejinha, aquelas coisas. Deus. O meu acabou a eleição do Corinthians não foi um dia, né? Foram vários, né? 50 quilos, Pascoal. Ô, Pascoal, Hoje sabe ele tá qual é o no- primeiro tá jogo aqui. do Corinthians depois da NFL pelo Campeonato Não. Brasileiro? Chuta. Não tenho ideia. Na Neoquímica. Flamengo? Flamengo. De novo? Então, ainda está muito longe para entregar. Tem muito campeonato. Não, O apresentador quem que a gente entrega? Eu não tô entendendo isso. Não, ao contrário. O Corinthians tem que entregar. Não, eu falei isso. Muito pelo contrário, Zé. Pô, Corinthians e Palmeiras, Não, você imagina não, um seriedade. negócio desse, cara? eu tô consigo, vendo, eu tô vendo. Eu não consigo. Assim, Mas eu acho que por exemplo, vai ficar Corinthians e... Eu acho que é Palmeiras e Flamengo essa briga aí. Também acho que não sai disso. o Palmeiras jogo com de os domingo. reforços. O jogo de domingo. Jogo de domingo ainda não vai ter Andrés Pereira, né, Pascoal? Não. Mas ele já tá no bid. Ele já E tá ele no não bid. vai pro jogo, porque o jogo era na Neoquímica, né? Ele já Acho que ele tá vai no bid. acompanhar a delegação? Acho que sim. Acho que ele, o Jeff Tech deu entrevista hoje, né? Ficou surpreso, ele ficou surpreso quando o Palmeiras se manifestou para contratá-lo. Que legal, esse sentimento, sabe? Ainda tem gente que se emociona com essas coisas, né? É legal. Mexe com o teu coração, Pascoal. Não, mexe com o menino, né? Com o Jeff Tech. Você viu que legal? Ele falou assim, são simplesinhos, O sabe? apresentador tá provocativo hoje, Pascoal. Hoje ele tá. Mas eu... Tá Você sabe que... ensinando a entregar, Você sabe que te provocando Eu, aí. depois de um certo tempo de jornalista, eu tenho um ouvido de mercador. Então, sabe Você conhece o Dimas, não conhece o Dimas? demais. O Dimas estava Então, dizendo hoje que o Andrés Pereira ainda nem estreou e já é ídolo do Palmeiras. Também. Mas assim, eu acho que essa é uma brincadeira desnecessária. Sim. Essa é uma brincadeira desnecessária, porque naquele lance que o Palmeiras é campeão da Libertadores da América em cima do Flamengo, ele estava estafado e ele não raciocinou. A minha avaliação eu acho daquele uma dia... crueldade também. A minha avaliação daquele dia... Aliás, é a ele mesma já pagou avaliação- um preço alto É a por mesma aquilo. avaliação de hoje. Ele pagou um preço tão alto, foi ameaçado, quase que agredido... E praticamente por teve que torcedores sair do Flamengo. E teve que sair do Flamengo, voltar para o futebol europeu. Agora vem para jogar no Palmeiras e com as condições que ele tem, com a qualidade que ele tem. Um jogador que tem quase presença cativa na seleção brasileira.
Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Esse pro meu time. Meu time tá bem servido ali no setor, mas esse eu ia buscar no Não, aeroporto. não, tem que. E se precisar, eu tenho o carro e eu vou lá buscar. Então, e tem esse negócio. já tá aqui. Tem esse negócio de que o Palmeiras está com um time mais completo do que o do Corinthians. É verdade. É verdade. O Palmeiras tem um time quase que. Eu acho que está completo. Né? Dos jogadores que estão à disposição, até o GFT já entrou alguns minutos na última partida. Então, não sei quais são as opções do... Eu acho que o Abel encontrou um jeito de jogar que ele estava buscando. O Abel veio buscando nessa temporada toda um formato de jogo. E o formato de jogo veio quando ele enquadrou 2 jogadores como atacantes, por dentro, abrindo as faixas laterais para os laterais ou para quem joga vindo de trás como meia ponta. Né? O Palmeiras adota a posição de meia ponta. O Corinthians não tem, talvez, se você levar em consideração todos os desfalques do Corinthians, você vai ter 5 titulares no time do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras. E tem a expectativa do Memphis titular ou reserva, como aconteceu na primeira semana. Né? Se ele entrar alguns minutos, porque não é campo sintético, ele reclama do campo sintético, mas esse é o campo do Corinthians. Eu diria, aliás, o Memphis foi convocado para a seleção holandesa mais uma vez, estará servindo a Holanda na próxima data FIFA. A diferença, isso é muito interessante pensando na Copa do Brasil, embora o Corinthians já tenha feito um resultado confortável em Curitiba, o Hugo Souza, por exemplo, vai... 1-0? 1-0 fora de casa, um resultado 1-0 eu acho que é a conta do chá, né? Bater Que aqui. isso aqui é zica reversa? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Corinthians já está classificado. O Corinthians está classificado. Bom, o Hugo Souza vai jogar ou vai estar com a seleção brasileira. Estará em La Paz. Em La Paz, na verdade, em El Alto. É lá, do ladinho do aeroporto. Mais lá. alto do que... Você já foi lá? Em El Alto? Nós já estivemos lá em treinos da seleção brasileira, no campo lá em cima, lá do ladinho do aeroporto. Só Você para sai ter do aquela aeroporto. ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, quando vocês andam de avião, né? Sobe. Atenção, tripulação. Ultrapassamos 3.000 pés. A seleção vai subir bota mais pé 1.000 nisso, ainda, muito mais 1.400. O negócio 4.100 metros na cidade de El Alto, onde fica o aeroporto, que chama-se El O Alto. Brasil joga numa terça. Joga no Maracanã, primeiro E na contra o Chile. Chile, já depois do jogo da Bolívia, no dia seguinte, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. De fato, o Hugo Souza, se participar do jogo da seleção, jogará 2 partidas em 48 horas, né? Em 24 horas. 24 horas. Em 24 horas. 24 horas. O Memphis, pelo menos eles são mais racionais na Europa, nas datas FIFA na Europa, vai jogar no domingo o segundo jogo pela seleção holandesa, então ele vai que chegue na segunda-feira à noite, mesmo na terça-feira de manhã, ele ainda tem um tempo maior, mais largo de descanso para jogar a partida de volta no contra o domingo Atlético. ele não consegue voltar. Não, mas ele deve voltar na segunda. Mais tardar na manhã de terça-feira. Ele está lá Chega, no dorme, Brasil. descansa a terça-feira inteira, descansa a quarta o dia inteiro. Da última vez que ele voltou, parece que ele chegou também numa terça-feira. Ele foi para a seleção. Fala no Hugo, vamos ouvir o Hugo Souza? Agora, O Hugo bom Souza goleiro, hein? falou hoje com a nossa reportagem, a gente vai acompanhar agora. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Os comentaristas que falaram, né, sobre o derby. É um derby muito importante para o Palmeiras vencer, né? Para não só permanecer lá em cima no Brasileirão, mas também elevar o moral do time, né? É muito importante que vençamos esse clássico. É um clássico, é o maior clássico de São Paulo, é o maior clássico do Brasil, né? Então é importante que nós saiamos de lá com a vitória. Afinal, o Corinthians não está disputando nada, né? Somente a Copa do Brasil e muito dificilmente vai vencer. E o Palmeiras está disputando a Libertadores e o Brasileiro, né? Então, é manter o foco e cada vitória, cada pontinho importa muito, pois pode fazer uma grande diferença no final. Vide, né, 2023, quando o Botafogo, né, perdeu e ficou em quarto ou quinto lugar por pontos e tal. E o Palmeiras, acho que se eu não me engano, o Palmeiras venceu em 2023, né? Fazendo aquele ano lá, passando por poucos pontos, né? Mas vencendo no final.
né? Então, cada pontinho vale, cada pontinho conta. Então, é sempre muito importante vencer. Vencer e vencer e vencer. Então, muito obrigado, pessoal, por assistir até aqui. Tamo junto.